Este é, sem dúvida alguma, um dos textos mais maravilhosos da Bíblia Sagrada. Um dos textos que mais nos desafia, nos leva a refletir, a pensar em nossa própria vida e no que estamos fazendo. Diante da grande necessidade das pessoas que estão ao nosso redor e das pessoas que estão, de alguma forma, ao redor de Cristo. Jesus estava em uma encosta e haviam centenas e centenas, 5.000 pessoas ao redor dele. Isto era algo comum, acontecia constantemente. Por quê? Porque as multidões viam ele multiplicar pães e peixes, as multidões viam ele curar enfermos, as multidões viam ele libertar oprimidos, as multidões viam ele ressuscitar mortos, viam e ouviam os próprios demônios, ao saírem de suas vítimas, declararem que aquele Nazareno, na verdade, era o próprio Filho de Deus que estava ali. E todos esses acontecimentos miraculosos e extraordinários, é evidente, atraía a atenção da multidão, de maneira que onde quer que Jesus estivesse, a multidão estava sempre presente. As pessoas se aglomeravam, traziam os seus doentes e paralíticos e pessoas oprimidas, e os leprosos procuravam alguma forma de se aproximarem, e isso era uma constante. Mas neste episódio, especificamente, Jesus fez uma declaração, mas muito mais do que apenas uma declaração. Ele deu uma ordem aos seus discípulos. Porque aqueles homens foram até o mestre diante da situação que havia se formado em torno deles. 5.000 homens, aproximadamente 15.000, 20.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças, talvez umas 20.000 pessoas. Era bastante gente, uma multidão. E essa multidão não arredava pé, eles ficavam ali, ao redor de Jesus. Eles não queriam ir embora. A fome foi apertando, a sede também. Aqueles que haviam trazido algum lanche, alguma vasilha com água para tomar, havia terminado, e as crianças começaram a chorar, e começou a se criar aquele murmúrio entre a multidão, as pessoas procurando alguma coisa para comer. E o mais razoável, convenhamos, se nós estivéssemos lá, iríamos partilhar da decisão que os apóstolos tomaram. Eles conversaram entre si, afinal estamos falando dos assessores de Cristo, seus discípulos, aqueles homens que lidavam diretamente com o mestre. E então eles, conversando entre si, disseram: olha, o mestre, ele está em oração, em contemplação das coisas espirituais, falando com seu Pai que está nos céus. Ele, de fato, ele não está prestando muita atenção, ele não caiu a ficha desta situação que nós estamos percebendo aqui, uma multidão enorme ao nosso redor, as crianças chorando e as mães preocupadas com o que vão dar a eles para comer, e ninguém arreda pé, não querem ir embora. Nós já sugerimos isso.
Mas a palavra do mestre tem muito mais força, não é? Se ele mandar essa multidão embora, eu acredito que eles vão tomar uma providência, porque não querem nos ouvir. Então vamos falar com o mestre, vamos dizer a ele que a situação está insustentável e que ele tem que tomar uma atitude, mandar essa gente procurar o que comer e voltarem mais tarde ou outro dia, para que possam todos serem abençoados. Nada mais coerente do que isso, não é verdade? Se estivéssemos lá, iríamos sem dúvida alguma partilhar da decisão dos apóstolos de Cristo de comunicar ao mestre. Se encontrava em oração, contemplando apenas coisas celestiais, falando com o Pai, e talvez não estivesse bem a par dos fatos ao seu redor, e não estivesse nem ouvindo o choro das crianças. Então, decidido isso, eles foram até o mestre e disseram: mestre, me perdoe por atrapalhar um pouco a sua meditação e a sua conversa com o Pai, mas nós temos uma situação aqui que precisa ser resolvida. E nós chegamos realmente à conclusão de que é preciso que o senhor dê uma palavra aqui, porque a multidão não quer nos ouvir. Eles estão aqui aguardando o seu milagre, aguardando poderem chegar próximo do Senhor, mas eles estão com fome, estão com sede, as crianças estão chorando, e nós não sabemos quanto tempo o senhor vai levar na sua oração, não é? De repente o senhor leva a noite inteira e o senhor não deve estar a par dos fatos. Então o senhor levanta um pouco, manda essa multidão ir para casa ou na cidade mais próxima ali e comprar o que comer e depois volta outra hora. Isso é o mais razoável. Sabe, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, você que me vê em algum lugar, nós estamos falando de discípulos. Esta palavra tem um significado. O discípulo significa aquele que está aprendendo de um mestre. O que eles estão aprendendo? Nós estamos falando de homens comuns, de gente do povo, como eu e você, pessoas normais, que tinham suas funções, seus empregos, seus trabalhos e as suas famílias, e que largaram todas as coisas para seguir o mestre, para se tornarem discípulos. Jesus estava envolvido na capacitação de 12 homens, de 12, para que eles pudessem, após sua morte e ressurreição, porque Jesus sabia perfeitamente o que ele estava fazendo e o que iria acontecer, estes homens haveriam de ter sobre si a responsabilidade de continuar sua obra, de levar seu evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. E o evangelho de Cristo não é palavras de retórica, de efeitos, não é pirotecnia gospel, não. O evangelho de Cristo é poder de Deus, poder capaz de fazer um homem nascer de novo, ser transformado, uma nova criatura, novos conceitos, novas ideias, de ser estruturado pelo poder do Espírito Santo e se transformar em uma nova pessoa e ter o seu nome escrito no livro da vida. Estamos falando que o reino dos céus, ele é um reino dirigido por milagres, pelo sobrenatural. Estamos falando de homens naturais que precisavam aprender, são discípulos, eles precisam aprender a viver no milagre, a transformar a maneira de pensar, a transformar a maneira de ver as coisas ao seu redor e começarem a raciocinar de uma forma diferente, elevar os seus olhos às alturas e entender que para Deus não há nada que seja impossível, e entender que nós, como igreja de Jesus, na verdade temos a incumbência de trazermos a esse mundo o domínio de um outro reino,
o reino dos céus. Nós devemos ser embaixadores do reino dos céus. Do reino dos céus. Então a nossa mente deve pensar diferente. Nosso raciocínio não pode se limitar às coisas físicas, às dificuldades e às impossibilidades que todo ser humano comum encontra em sua vida. Nós precisamos raciocinar de uma forma diferente. Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e me ouvindo em algum lugar, preste atenção. Isto chama-se fé. Escute isso. Fé. Fé é definido nas páginas da Bíblia Sagrada como o firme fundamento daquilo que ainda se espera e a prova daquilo que ainda não se pode ver. Observe que nós estamos falando de algo que é concreto. O firme fundamento do que se espera e a prova daquilo que você ainda não é capaz de ver, mas você tem a prova. E isto chama-se fé. E sem isto é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, aqueles que desejam compreendê-lo e estar em seu reino e se tornarem neste mundo dominado por coisas materiais, mundanas, pecaminosas, aqueles que desejam estar aqui como luz no meio das trevas e sal no meio da podridão, e que desejam ser embaixadores do reino dos céus, eles não podem se deixar dominar pelos pensamentos e pelos costumes e pela lógica que regem as pessoas que a este mundo pertencem e por eles são dominados. Eles têm que ter uma mente renovada, uma mente transformada. Eles têm que raciocinar em milagres, em sobrenatural, e que não há nada que seja impossível. E eles têm que raciocinar sobre a vontade do Pai. Jesus, ele disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Observe isso, meu irmão. Nós estamos falando que existem milhares de pessoas religiosas que serão lançadas no lago de fogo e enxofre, porque há uma diferença quilométrica e gigantesca de você pertencer a uma agremiação religiosa. Aliás, hoje eu vi uma frase no Facebook que muito me chamou a atenção. Achei muito interessante. E essa frase, ela diz assim: se o Espírito Santo de Deus sair daquilo que hoje se chama igreja, Espírito Santo for embora, a ausência total e completa daquilo que hoje se chama de igreja, 95% do que acontece lá continuará acontecendo sem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo saísse da igreja primitiva, dirigida por Pedro, Tiago e João, a igreja desses discípulos, desses apóstolos, se o Espírito Santo se ausentasse dessa igreja, 95% das coisas que sucediam lá iriam cessar. Sabe, essa é uma grande realidade que nós estamos vivendo e temos que encarar isso de frente. É sinal do fim dos tempos. É a apostasia, um desses sinais. Mas raciocine comigo. Nós que estamos em busca da verdade, sabemos ela ser a única capaz de libertar. Nós que queremos ser confrontados
confrontados por uma palavra autêntica, por uma palavra verdadeira, que seja como espada de dois gumes e penetre em nossa alma, em nosso espírito e remova as coisas sujas, ignorantes e os espinhos e abrolhos de dentro de nós e nos transforme em homens de Deus, em homens de fé, em embaixadores do reino dos céus dessa terra, luz no meio das trevas, sal no meio do que está podre. Então nós precisamos entender a vontade do Pai e nos posicionarmos e aprendermos com Jesus. Quando aqueles homens foram ao mestre, trazendo a ele a sugestão de mandar a multidão embora, porque não tinham o que comer, o mestre virou-se para esse apóstolo, para esse discípulo, para esta pessoa que estava aprendendo a viver no sobrenatural e a entender a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ele disse assim: dai-lhes vós o que comer a esta gente. E voltou à oração. Aquilo foi um murro no peito, foi um choque. Aquele sujeito ficou vermelho, sem graça, arregalou os olhos e ficou sem ação. Porque nós estamos falando de uma ordem. Não foi um conselho, não foi um pedido, ele deu uma ordem, disse: dai-lhe vós o que de comer. Alimente a multidão. Pronto, e acabou. E voltou à sua oração. Ele mostrou duas coisas importantes. Ele mostrou o valor que Deus dá à necessidade das pessoas que estão ao redor de Cristo por alguma razão. Algumas pessoas são vazias, algumas pessoas estão apenas interessadas, algumas pessoas são apenas curiosas, algumas pessoas estão ali para reunir matéria-prima e começar a falar mal e descer o pau e largar a lenha. Mas estão de alguma forma ao redor de Cristo e essa multidão precisa ser alimentada. Eu tive um sonho a madrugada que passou. É nesse sonho eu estava junto a um irmão e nós estávamos em uma churrascaria, um lugar onde havia muitas pessoas almoçando. Logo ao lado havia um bar, um botequim, onde haviam pessoas bebendo. E eu conversava com esse irmão e nós falávamos sobre a necessidade daquelas pessoas conhecerem a Cristo, conhecerem a verdade, porque nós sabemos o valor que há na alma de cada uma daquelas pessoas que Jesus morreu na cruz para dar a oportunidade, a chance de cada uma destas pessoas poderem alcançar perdão, misericórdia, mudança de vida, terem a oportunidade, a chance de escaparem de um juízo terrível, o lago de fogo e enxofre, de saberem a verdade. Podem recusar, podem rejeitar a verdade, mas elas precisam desesperadamente conhecer a verdade, não o evangelho água com açúcar, mentiroso, mutilado, distorcido pela vaidade, pela ganância daqueles que os pregam, daqueles que prostituíram o evangelho de Cristo por interesse próprio. Mas essa gente precisa da verdade. E aí nós nos levantamos e eu comecei a pregar. E aquelas pessoas foram aos poucos largando
a faca, o talher, o garfo e o copo e pararam para olhar e fixamente prestarem atenção naquela palavra. E nós começamos a andar por aquele salão, por entre as mesas, e em um certo momento nos aproximamos da parte que ficava o botequim, o bar, e aquelas pessoas olhavam de forma diferente. O olhar era de ódio, o olhar era desejo de nos matar, o olhar era desejo que nos calasse a boca, que nós estávamos atrapalhando. E então não perdemos o tempo ali, voltamos novamente para aquelas mesas ao lado onde havia churrascaria. E então ali naquele lugar, muitas pessoas, ao ouvirem o apelo, levantaram as mãos e algumas em lágrimas aceitaram a Jesus como Salvador. Sabe? E talvez seja motivado por esse sonho que hoje nós estamos aqui nesta noite meditando sobre alimentar a multidão. Que todas as pessoas que de alguma forma estão em torno de Cristo, que de alguma forma já ouviram falar, que de alguma forma souberam do nome de Jesus e de sua morte na cruz, mas não entendem, não compreendem e precisam da verdade. Quando aquele discípulo ouviu isso, chamou todos os demais e disse: olha, o mestre nos deu uma ordem. E eles então perguntaram: mas você falou para ele que a multidão não quer nos ouvir? Nós já mandamos eles embora. Ele mandou a gente novamente falar para eles ir embora, é isso? Não. Antes fosse, ele mandou a gente alimentar a multidão. Mas você disse: não é possível. Judas, quanto tem na bolsa? Então é mixaria. Não dá para comprar quase nada. Sabe, e aqueles homens começaram a conversar: o que vamos fazer agora? Será que nós podemos ir no seu Manel, ali da padaria de Jerusalém, e pedir para ele pendurar uma dívida e nós comprarmos pão suficiente? Não, mas não tem pão para essa multidão. Não adianta nós tentarmos fazer um empréstimo, ou quando não há tempo para isso, a multidão está faminta, não sabemos o que fazer. Todo tipo de raciocínio que nós estamos tendo aqui nessa reunião eclesiástica, não é? Nós não conseguimos chegar a uma conclusão, porque não adianta tentar um empréstimo, não adianta falar com o seu Manel, não adianta falar com o dono do açougue ou do mercadinho, nós não vamos conseguir crédito a tempo e não vamos conseguir que as pessoas coloquem em nossas mãos alimento suficiente para 15 mil, 20 mil. Tem uma multidão aí, Pedro. O negócio está feio. O que a gente faz, meu irmão? Se a gente voltar ao mestre e dizer que não somos capazes ou não entendemos, a coisa vai complicar para o nosso lado. Ele deu uma ordem. E enquanto eles conversavam sobre isso, aparece um garoto trazendo o seu lanchinho. Eu tenho certeza absoluta que esse garoto foi impulsionado pelo Espírito Santo para trazer um aprendizado, para trazer uma lição. E tem hora que eu entendo aquilo que Jesus disse: se vós não vos tornardes como uma destas crianças, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Porque a criança, ela tem uma facilidade muito maior de confiar, de crer, de se entregar a uma fé genuína e verdadeira, de ter dependência. Os adultos muitas vezes ficam cheios de dúvidas, de questionamentos. Será? Ele prometeu, mas será? Ele disse que vai fazer, mas será? Olha, ele disse que não vai falhar, ele vai abrir a janela. Será? Mas e se der certo?
ele disse: olha, ô Pedro, tô vendo vocês conversarem aí, toda essa situação, a multidão tá faminta, querendo comer, e o mestre mandou vocês. Eu tenho a solução. É mesmo, garoto? Você tem a solução? E qual é a solução? O meu lanche. Seu lanche? Isso. Vocês estão querendo ir na padaria do seu Manel? Estão querendo fazer um empréstimo no Banco de Jerusalém? Olha essa multidão. Agora vocês estão esquecendo de uma coisa. Quem mandou foi o mestre, foi o Filho de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A palavra dele traz à existência o que não existe. Vocês estão esquecendo que ele está treinando vocês para serem embaixadores do reino dos céus. E que aquilo que vocês ligarem na terra é ligado também nos céus. E que para Deus não há nada que seja impossível ou maravilhoso demais. Leva o meu lanche. Uns pãezinhos e uns peixinhos. Leva o meu lanche. Leva para o mestre. E o milagre vai acontecer. Veja isso. Que coisa extraordinária. Eles não tinham saída. Não encontraram uma solução. E então disseram entre si: olha, leva. Vai lá e fala com o mestre, porque nós não temos uma solução. O garoto trouxe. Vai lá e fala com o mestre. E ele foi e disse: mestre, não dá, não temos dinheiro. Não temos condição. Não sabemos o que fazer. Agora está aqui esse garoto perturbando a nossa reunião eclesiástica. Nós reunimos ali os líderes e procuramos discutir a melhor forma de lhe obedecer, de fazermos a tua vontade, de cumprirmos a ordem que o Senhor deu. E nós estamos reunidos ali, de terno e gravata, aquela coisa toda. Mas não conseguimos, a coisa está difícil, a responsabilidade é muito grande, é muita gente, e nós não temos capacidade, mestre, a coisa está complicada, essa ordem que o senhor deu, como é que faz? Eu não tenho como obedecer. Agora está aqui esse garoto, meio perturbado, o sol queimou a cabeça dele, e ele está aqui e trouxe esse lanche, esses pãezinhos e esses peixinhos. Mas o que é isto? Disse esse apóstolo de Cristo. Preste atenção, depois você abre a sua Bíblia e lê. Mas o que é isto para uma tão grande multidão? Veja o que esse homem diz. Apóstolo de Cristo. Jesus pegou o lanche do garoto, ergueu aos céus e deu graças. Abaixou os mesmos pães, os mesmos peixes. Não é como você vê em alguns filmes que foram feitos. Os mesmos pães, os mesmos peixes, ele deu graça e abençoou, e abaixou os mesmos, e os partiu. E chamou os discípulos, e entregou um pedaço de pão e um pedaço de peixe na mão de cada um deles. E os colocou enfileirados perante a multidão. E mandou que a multidão fizesse uma organização para que eles pudessem passar por entre eles, sentassem de 50 em 50 e fizessem círculos e se distribuíssem de 50 a 50, 100 a 100, fizesse ali um grupinho e deixasse um espaço, um corredor, para que os apóstolos pudessem passar com o almoço. Veja isso. Veja o que está acontecendo. E a multidão se levantou e começaram a se organizar, sentaram-se, formaram aquele círculo de 50, círculos de 100, sentaram-se ali se preparando para receber o almoço, a refeição, famintos, crianças chorando. E o mestre enfileirou aqueles apóstolos, entregou um punhadinho, um pedaço, partiu aqueles peixinhos e aqueles pãezinhos do garoto, colocou na mão deles e disse: agora vão
e entregue à multidão. Veja isso. Você quer servir a Deus? Você quer fazer a vontade do Pai? Você quer obedecer a Jesus? Você é livre para não querer. Você é livre para viver um evangelho distorcido, água com açúcar, ficar sentado no banco de uma igreja, só buscando receber milagre toda semana, participando de uma campanha diferente, ouvindo abobrinhas. Você é livre para fazer isso. Você tem medo do inferno? Todo mundo tem, até o capeta tem. Aí você está pensando que com isso você vai se livrar, ou seja, você não faz a vontade de Deus, você não cumpre a ordem de Jesus, chama ele de mestre, chama ele de Senhor, canta corinhos. Você tem medo do inferno, eu sei disso, eu também tenho, todo mundo tem. Ninguém quer ir para lá. Mas quem vai para o céu são discípulos de Cristo, não são crentes, mas são discípulos de Cristo. Jesus deu uma ordem que nós devemos levar este evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. E 95% daqueles que batem no peito e dizem ser evangélicos não movem uma palha sequer para cumprir essa ordem. Porque o evangelho de Cristo, o cristianismo, na maioria dos lugares hoje, tornou-se uma espécie de um clubezinho, onde as pessoas vão ali se interter, com uma espécie de show, não é? Gospel. E elas vão ali participar de campanhas para receber bênçãos materiais, financeiras, sentimentais. O mundo que se exploda. A ordem de Jesus, que ordem? Não estou sabendo de nada. Eu nunca ouvi falar disso. É porque a coisa é complexa, é difícil. Mas se você quiser, você faz. Você realiza. Quando ele colocou aqueles homens enfileirados diante da multidão, a multidão com um prato na mão, esperando o almoço, crianças chorando, e eles com um pedacinho de pão e peixe, meu irmão, é hora da decisão. Ou aqueles homens viravam para Jesus e falavam assim: mestre, eu não dou para essa coisa, eu vou voltar para minha pesca. Só quer que eu entre no meio dessa multidão com um pedaço de pão e de peixe para alimentar, eles vão bater em mim. Eles vão me arrebentar. Eles vão achar que eu estou de gozação. Ou ele larga tudo. Para com isso definitivamente. Porque o evangelho de Cristo é o evangelho de Cristo. Ou você larga isso e vai viver a tua vida do jeito que você quiser, meu irmão. Então você enfrenta e começa a viver pela fé. E entra no meio da multidão com um pedaço de pão e um pedaço de peixe, na certeza absoluta que aquele que te mandou vai operar o milagre, e o pão e o peixe vai se multiplicar na tua mão à medida da necessidade. Quando as pessoas começarem a pegar, ele se multiplicará, e o milagre de Deus virá nas tuas mãos, virá na tua vida, porque aquele que mandou, ele é poderoso para cumprir a promessa. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Bem amados, estamos chegando ao finalzinho. Só temos mais um minuto do nosso programa. Medite sobre isso. Pare de viver uma palhaçada, uma coisa irreal. Pare com isso. Encare os fatos. Ser discípulo de Cristo é isso. É viver pela fé, é ser embaixador de um outro reino. Aquilo que é impossível aos outros ao nosso redor, para nós é possível. Pense nisso.